Olá, quinto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, fortes, preparados para mais uma aulinha. A tia está aqui disposta a ajudar vocês com os meus ensinamentos, também quero aprender com os ensinamentos de vocês. Então, juntos vamos construir, a nossa educação e um futuro de sucesso. Então, gente, hoje, nessa aula, é uma aula maravilhosa. Nós vamos iniciar a próxima unidade do livro, na página 184 do livro de português. Vamos iniciar, nós já terminamos a unidade passada, terminamos com numeral, com mal com U, mal com L. E agora nós vamos iniciar com um textinho que sempre inicia, Sempre traz o início das nossas unidades. O texto de hoje, ele é bem reflexivo. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção à leitura desse texto e que acompanhassem com a tia com os olhinhos, ouvidos bem atentos, porque é uma história de vida, é assim, um reforço para que a gente continue acreditando em dias melhores, para a gente ver também quão maravilhoso Deus é conosco, por tudo que nós temos, para que a gente possa agradecer a Deus por tudo que nós temos na nossa vida. Porque às vezes a gente reclama, do que a gente tem, e a gente já tem tanta coisa. Então, a partir de agora, nós vamos agradecer. Prestem atenção direitinho à leitura desse texto, ele traz uma história de vida muito interessante, para a gente ver o quanto a gente é feliz e abençoado com o que nós temos, e às vezes a gente reclama, então é hora de agradecer. Agradecer a Deus também pelas nossas aulas online. Quantos meninos querem ter a oportunidade de estarem continuando os estudos como vocês? E às vezes a gente reclama que é cansativo, o professor reclama que é cansativo da aula online, os alunos reclamam por estar cansativo, mas nós temos também que agradecer a Deus por termos essa oportunidade. Quantas pessoas gostariam de estar continuando suas aulas através da aula online e não tem condições? E nós estamos seguindo o nosso caminho, continuando nossa jornada, continuando os nossos livros. Quem está interessado e empenhado está conseguindo acompanhar, porque eu tenho acompanhado muitos alunos que estão indo muito bem. Então vamos lá, vamos arregaçar as mangas, como diz o ditado popular, e vamos continuar nas nossas aulas, certo? Perseverar é preciso. E vamos lá juntos, construindo um futuro melhor. Só juntos nós podemos, certinho? Então vamos lá, na página 184 do livro de português, nós vamos ter interpretação de texto hoje. Lembrando que a tarefa é 187, 189 e 183. Tia, por que primeiro vai para as últimas e depois volta para 183? Deixa eu explicar. Vocês sabem que sempre no final da unidade, tem uma produção de texto. Pois então, a tia ainda não tinha feito. Hoje ela vai fazer a interpretação com vocês, ler o texto e depois vai explicar como será a interpretação de texto, tá bom? Explicado? Então vamos ter a leitura do texto, o comentário, a explicação sobre a interpretação. Depois a tia volta para 183 para explicar a produção do texto, porque eu quero também, certinho? Então vamos lá. O nome do texto é Na Sala de Aula. Alguém se lembrando, gente, de quando a gente estava na sala de aula? Então parece que o livro adivinhou para deixar esse texto para agora. Na sala de aula. O texto se passa em uma sala de aula. Que saudade de estar na sala de aula. Mas como a tia Jo falou, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo de descobrir coisas novas que nós somos capazes. Então, a partir de agora, ouvidos e olhos bem atentos à tia Jo. Acompanhe com a tia a leitura do texto, tá bom? Na sala de aula, o professor de geografia perguntou. Então, eles estão todos numa sala de aula e o professor faz uma pergunta. Como é o seu nome? E aí o garotinho responde. Olha o nome dele, gente. Turíbio Carlos. Turíbio Carlos é o nome do menino. É um nome diferente, Vocês vão de convir que a gente não costuma ver esse nome no dia a dia. Aí o professor diz assim, como? Aí ele diz, Turíbio Carlos. Levantou-se e levantou também um pouco a voz. Mas lá em casa me chamam de Tuca.
Aí o professor diz: quem sabe aqui na escola você também fica sendo Tuca? E o Tuca arriscou: eu topo. O professor de geografia resolveu. Então pronto, e escreveu na ficha Tuca. Então o nome dele é Turíbio Carlos, mas o apelido é Tuca. O professor, vendo que o Turíbio ele não era muito, ele não tinha muitas amizades na turma, ele resolveu fazer essa pergunta para deixar o Tuca mais enturmado. E aí ele, inclusive, deu logo o apelido dele, que é Tuca. Disse que na casa dele todo mundo chamava de Tuca. E o professor, para deixá-lo mais à vontade, disse que também iam chamar ele de Tuca a partir de agora. Então o professor, ele tem esse olhar sobre a turma, Ele costuma ter esse olhar, ver qual o aluno que está precisando de ajuda. E é nisso que está a beleza da nossa profissão. A turma riu. Todo mundo começou a sorrir. Oh, risada gostosa, Quando a gente está na sala de aula, todo mundo costuma rir. Mas não era mangando do Turíbio, não, porque foi uma situação mesmo engraçada. Era a primeira vez que eles ouviam o Tuca falar. Ele não puxava conversa, não entrava em grupo nenhum e na hora do recreio ficava sempre estudando. Então ele era um menino que ficava na sala muito solitário, muito na dele, ele não se enturmava com os outros colegas. Foi aí que o professor, percebendo, tendo uma visão de professor, começou a conversar com o Tuca e já começou a enturmá-lo com a turma. A turma ficou toda surpresa, eles só riram, não foi? Só rindo, mangando do Tuca, não. Foi de surpresos, porque era a primeira vez que eles viam o Tuca falar mais alto com o professor. Foi só a turma rir que o Tuca se encolheu de novo, ele ficou envergonhado. Quando diz assim, se encolheu, ele ficou envergonhado. Enterrou o cotovelo na carteira dele, botou a mão na cara, grudou o olho no caderno aberto e ficou achando que a classe tinha rido do nome dele. Olha, a turma riu e o Tuca ficou envergonhado novamente, só que não era a intenção da turma. Mesmo assim, quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai ter mais cuidado ainda ao rir do coleguinha, ao tirar uma brincadeira pesada, porque pode machucar o colega, A gente tem que ter cuidado com as nossas ações, com as nossas falas, porque a gente pode deixar alguém constrangido, como o Tuca ficou. A turma sorriu, mas emocionada, Porque tinha visto ele falar. Mas ele ficou envergonhado, baixou a cabeça, colocou a mão no rosto, pensando que tinham sorrido dele. Quando a aula acabou, todo mundo saiu para o recreio, mas o Tuca nem se mexeu. Olha aí o professor ensinando o Tuca. Olha, professor, muito bem, professor Tuca. Já tinha vindo aqui pro lado. O Rodrigo foi comprar um sanduíche e voltou para acabar o trabalho. Então, o Rodrigo saiu para comprar esse sanduíche e voltou para acabar um trabalho. Tia, quem é Rodrigo? É um aluno lá da sala mesmo que o Tuca estudava. Nem prestou atenção ao Tuca. Debruçou-se no caderno e começou a escrever. O Rodrigo que fez isso. O olho do Tuca foi indo pro sanduíche, Ele ficou assim pro sanduíche do Rodrigo. Quando chegou lá, quem disse que ia embora? O Rodrigo pegou o sanduíche, deu uma dentada e aí viu que o olho do Tuca tinha também mordido o pão, O Tuca ficou assim, quando viu um sanduíche tão bonito que o colega tinha. Aí, diz aqui uma coisa que a gente deve guardar, que viu que o olho do Tuca também tinha mordido o pão. Como assim, tia Jo? O olho mordeu o pão? Já sabia. A boca do Rodrigo foi mastigando. O dono do sanduíche estava mastigando o sanduíche. E o olho do Tuca mastigou também. O olho do Tuca mastigou junto. O olho do Tuca mastigou, tia Ju. Como assim? Gente, não tem às vezes quando a gente diz que comeu com os olhos, é porque através dos olhos você demonstrou toda a sua vontade de estar com aquele sanduíche. Através do meu olhar, eu digo muita coisa sobre mim. Então, através do olho do Tuca, ele estava demonstrando a vontade que ele estava de comer um sanduíche, a fome que ele estava naquele momento. E aí, quando o colega começou a mastigar o sanduíche, é como se o Tuca estivesse mastigando também.
a boca deu outra dentada, o olho mordeu também. Cada vez que o Rodrigo comia um pedaço do sanduíche, era como se o Tuca estivesse comendo também, mas com os olhos. Essa é uma maneira de dizer, não é que ele estivesse mastigando com o olho, não, é uma maneira de dizer que ele estava com muita vontade de comer aquele sanduíche. Continuando, a boca foi parando de mastigar, o olho do Tuca foi ver o que tinha acontecido. Deu de cara com o olho do Rodrigo. Quando o Tuca olhou para o sanduíche de novo, o Rodrigo estava olhando para o Tuca. Assustou-se e voltou correndo para o caderno. O Tuca, quando viu que o outro olhou ele, voltou correndo para o caderno. De repente, o Rodrigo fez um ar meio distraído e estendeu o sanduíche. Colocou o sanduíche à disposição do Tuca e disse: quer? O Tuca ficou sem saber o que respondia, envergonhado. Acabou fazendo que sim. Eita, gente, ele devia estar com muita fome para aceitar. Pegou o sanduíche com as duas mãos, olhou para o pão e cravou o dente. Pode comer ele todo, o Rodrigo falou. O Rodrigo é um menino bom. E foi só acabar de falar que o sanduíche já tinha sumido todo. O Tuca comeu todo o sanduíche rapidão, mas porque o Rodrigo deu. O Rodrigo saiu da classe sem dizer nada. Voltou com mais 2 sanduíches. Deu um pro Tuca. Olharam-se, comeram quietos, sem muita conversa. E pela primeira vez, o Tuca falou com um colega: nossa, nunca vi tanta manteiga e tanto queijo num pão só. Olha, gente, a alegria do Tuca de estar comendo aquele sanduíche da escola que ele tinha tanta vontade. Começaram a conversar. O pequeno gesto do Rodrigo de oferecer um lanche para o Tuca fez com que o Tuca se abrisse para a nova amizade. Às vezes a gente vê lá a pessoa num canto quieto e fica só reclamando, né? Aquele menino não fala com ninguém, mas a gente não sabe que ele está precisando que uma pessoa se aproxime de alguma forma, que foi o que fez o Rodrigo. Começaram a conversar. Primeiro de idade, o Rodrigo tinha 11 anos e o Tuca já ia fazer 14. O Rodrigo olhou espantado para ele. É mesmo? Não pareço não? O Tuca perguntou. Bom, e o Rodrigo olhou para o pão. O Tuca era tão miúdo que ele tinha pensado que os dois eram da mesma idade. E aí falaram de estudo. Primeiro de idade, né? O Tuca era bem mais velho que o Rodrigo, só que o Tuca era pequenininho, não parecia. E depois falaram de estudo. Sabe que eu era o primeiro da classe lá na minha escola? O Tuca perguntou. Outra vez, o Rodrigo espantou-se. Naqueles primeiros dias de aula, já tinha dado para ver que o Tuca estava sempre por fora. Foi por isso que eu ganhei a bolsa de estudos para aqui. Então, o Tuca, ele estudava numa escola, né? E ele era o primeiro colocado. Por conta de ser muito bom aluno, ele conseguiu uma bolsa de estudo para uma escola provavelmente melhor, que era a escola que o Rodrigo estudava. Tia Jo, que é uma bolsa de estudo? É quando às vezes o aluno é muito bom e ele consegue ou um desconto na mensalidade da escola ou que a escola dê de brinde uma bolsa para ele estudar de graça, porque ele é um bom aluno. O Rodrigo só disse, o Tuca meio que riu. Escola de rico, feito a gente diz. Suspirou. Então, pro Tuca, né, que era um menino humilde, que não tinha muitas condições, para a comunidade dele, aquela era uma escola de rico, que ele tinha ganho a bolsa. Suspirou. O sanduíche tinha acabado. Mas sabe, eu não sei como é que vai ser, o Tuca disse, já, né, confidenciando com o Rodrigo. É difícil, gente, a gente ir para uma escola que a gente não tem condições de se manter. Nenhum lanche ele não tinha conseguido, mas para tudo Deus dá um jeito. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Aí o Rodrigo diz assim, o quê? Acho que não vou aguentar a barra. O estudo aqui é mais adiantado. É diferente. Sei lá, eu só sei que não tá dando. E o pior é isso aqui. Olhou para o caderno e espichou um queixo desanimado. A tal da matemática. Então, por mais que lá no outro colégio o Tuca fosse o primeiro da classe, quando ele chegou nessa escola que era mais adiantada, ele encontrou, né,
apesar de até a idade dele ser mais avançada do que a série, ele encontrou dificuldade. Por quê? Porque o estudo era mais avançado do que na antiga escola dele. Então ele estava tendo dificuldade de compreender os conteúdos, por mais que ele fosse um bom aluno, tivesse uma idade mais avançada. Aí o Rodrigo perguntou: você não fez o trabalho que a gente tem que fazer? Aí o Tuca disse: de que jeito? Eu não saco nada disso. O Rodrigo olhou para o relógio: eu tô quase acabando o meu. Quer que depois eu te dê uma explicação? A cara do Tuca ficou tão contente que o Rodrigo até achou melhor fingir que não tinha visto. Virou para o caderno e começou a escrever. Então o Tuca ficou muito alegre com aquele gesto do Rodrigo de oferecer ajuda para ele. Continuando. Naquele dia só deu tempo de dar uma explicação curta para o Tuca. Mas no outro dia o Rodrigo usou a hora do recreio todinha para explicar tudo melhor. Era a primeira vez que ele dava aula para alguém e pelo jeito gostou. Nem viu o tempo passando. A campainha tocou e ele se assustou. Já? E o Tuca falou: puxa, cara, saquei tudo que você me ensinou. Acho que você vai ter de ser professor. E no dia seguinte, lá estava o Rodrigo explicando e o Tuca se animando. Agora sim, tô sacando. Olha que história linda, gente. O Tuca parece ser uma pessoa que não tem muitas condições econômicas. E ele foi estudar numa escola boa, né, numa escola particular provavelmente, porque ele ganhou uma bolsa de estudo por ser bom lá no outro colégio. E a gente percebeu que ele ficou meio retraído no canto dele, até que o professor puxou conversa e um dos alunos conseguiu, né, se familiarizar com o Tuca. No primeiro momento o Tuca estava com fome, sem lanche, e o Rodrigo ajudou, deu lanche. Depois, conversando, ele viu que o Tuca estava achando os conteúdos muito difíceis. E qual foi a boa experiência que o Rodrigo fez? Ele foi ajudar o Tuca nos estudos. Então, que fique de mensagem para a gente agradecer a Deus por tudo que temos e que a gente possa ajudar os colegas que precisam da nossa ajuda. Estar sempre à disposição para ajudar o outro. Isso é importante, isso é o que Deus quer de nós. Poder ajudar as pessoas que precisam. Então vamos ajudar os nossos colegas que precisam, sempre na hora de tirar as dúvidas, estar à disposição. Ah, tia, mas a gente não está na sala de aula, mas você também tem como ajudar pelo WhatsApp. A tia não ajuda vocês? Então, no momento que um colega precisar, estejam prontos e à disposição para estudar. Não só na sala de aula, mas na vida, né? Os amigos de casa, a família, a mamãe, o papai, a vovó, o irmão, a titio, a titia, sempre estejam à disposição para ajudar, porque vocês vão fazer a vida de alguém mais feliz, como o Rodrigo fez a do Tuca. Certinho? Então, nós temos o vocabulário. A palavra carteira, às vezes, gera essa dúvida. Carteira é uma pequena bolsa com divisões internas para guardar dinheiro, documentos, cartões, etc. Cadeira cujo braço se abre em forma de pequena mesa para escrever. Local onde os estudantes se sentam. Debruçou-se, curvou, inclinou. Então, a carteira é essa que vocês costumam, a mesa, né? A mesa onde você pode se deitar, onde você pode escrever, onde pode colocar seus livros. Debruçou-se é quando você deita por cima. Arriscou, tentou acertar, contando com a sorte. Distraído, quem perde a atenção com frequência, absorto. Depois nós temos letra A. Vocês vão encontrar na página 187, o estudo do vocabulário, tá? Qual é o significado da palavra carteira escrita no texto? Carteira é uma pequena bolsa com divisões internas? Não. É uma cadeira cujo braço se abre em forma de pequena mesa? Sim. Tá bom? É uma cadeira daquelas que tem aquele braço, aquelas carteiras que a gente utilizava mais antigamente. Essa palavra pode mudar de acordo com a região. Pesquise e escreva outros nomes dados a esse objeto, carteira. Vocês vão pesquisar ou na internet ou no dicionário, tá? Eu quero essa pesquisa feita. Segunda, encontre o significado das palavras do quadro no diagrama abaixo. Arriscou, topou e debruçou. Aí vocês vão circular, né, quando vocês encontrarem. Utilize o vocabulário para poder encontrar. Marque a frase em que o sentido da palavra distraído, né? Então, vocês vão marcar um X na frase em que a palavra distraído
foi empregado corretamente. Em Carlos é muito distraído, jogou futebol hoje. Ao sair da loja, distraí-me e tropecei no batente. Vejam qual das duas tem mais sentido. Depois nós vamos para o estudo do texto na página 188 do livro de português. Segundo o texto, como Tuca se comportava na escola? Como era o comportamento de Tuca? Ele era bem turmado? Ele era bem animado? Eu acho que não. O Tuca ficava sempre no lugarzinho dele, sem muita conversa, né? Sempre muito retraído. Releia o texto, mas vocês procurem no texto, leiam novamente. Releia o trecho. Enterrou o cotovelo na carteira. O que a autora quis dizer com essa expressão? Marque a opção correta. Tuca machucou o cotovelo? Acho que não. Tuca apoiou-se no cotovelo, como se tivesse feito assim? Acho que sim. Tuca enterrou-se? Também não. Tuca mostrou-se chateado e envergonhado por seu nome, Turíbio Carlos. Você conhece alguém que prefira ser chamado pelo apelido? Pesquisem aí. Por exemplo, a tia Jo, meu nome é Joseane. Me chamam pelo meu apelido Jo. Não é que eu não gosto do meu nome, adoro o meu nome, mas é um apelido que me colocaram. Aí vocês pensem e coloquem aí. Explique o que a autora quis dizer com: o olho do Tuca tinha também mordido o pão, o olho do Tuca mastigou o pão junto e o olho do Tuca mordeu o pão. Então, tudo que o Tuca estava sentindo, as vontades do Tuca estavam sendo expressadas pelo olhar dele. Não é que ele estava comendo com o olho, mordendo com o olho, não. Tudo que ele estava sentindo vontade, ele estava expressando pelo olhar suas vontades. Ao iniciarem uma conversa, Tuca e Rodrigo perceberam que tinha uma semelhança e uma diferença. Escreva aí a semelhança deles dois, né? Porque parece que os dois gostavam de estudo. E a diferença entre eles dois, a classe social, gente. O Rodrigo, ele tinha mais condição financeira, econômica, e o Tuca não, ele tinha menos condições. Depois tem assim: Rodrigo mostrou-se realmente amigo de Tuca ao ajudá-lo em matemática. Desembaralhe as letras e descubra atitudes envolvidas em uma amizade. Palavras de uma verdadeira amizade. Vocês vão desembaralhar e vão encontrar. Sétima, pesquise e responda. Na frase, eu não saco nada disso. A palavra saco quer dizer saco, sacar, né? É uma gíria que a gente costuma utilizar. Eu sei que vocês sabem o que quer dizer. Você conhece alguém que, como o Tuca, vivia isolado? Relate sua experiência. Você coloca, não precisa colocar o nome da pessoa, não. Basta dizer se era homem ou mulher e dizer como foi, tá? Eu sei que todo mundo já conheceu alguém assim. Não precisa ser na escola, pode ser na vida. Não precisa botar o nome, tá? O que você faria para ajudar a integrar um colega de classe tímido, assim como o Tuca? Qual seria como você agiria nesse momento, a sua ação? Coloquem, eu não aceito não como resposta nessa pergunta, certo? E aí terminamos a interpretação, nós vamos para a página 183 do livro de português. Voltem aí na 183, não esqueça, eu quero as duas tarefas, as três, né? Estudo do vocabulário, estudo do texto e a produção de texto lá da atividade anterior, do capítulo anterior. Hoje em dia, é muito comum as pessoas conversarem utilizando programas que permitem que elas se comuniquem com as outras em tempo real por meio de mensagens de texto através da internet. Por quê? Porque nós estudamos o e-mail. Lembra que estudamos e-mail? Porém, precisamos ter alguns cuidados. Converse com seus colegas sobre os perigos existentes em uma conversa online. É perigoso, gente. Vamos lá, refletir. Você acha que devemos divulgar informações pessoais na internet? Não, é muito perigoso divulgar nossas informações pessoais, porque qualquer pessoa pode ter acesso. Você já vivenciou, conhece alguém que teve uma experiência ruim ao conversar em sites de relacionamento? Como foi? Eu conheço alguém e não foi bom, não foi uma experiência legal. Principalmente quando a gente passa nossos dados. Tem muita gente boa usando a internet, mas também tem muita gente ruim, então a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente vocês que têm um acesso à internet. Que dicas você daria para que seus amigos não corressem perigo no uso da internet? Então é não utilizar os dados pessoais, não mostrar fotos de sua casa, dos cômodos, das dependências, não dar endereço, não colocar nada que se fale demais da família, não expor sua família, não expor documentos pessoais. Etapa final é uma produção escrita.
Crie um texto falando sobre os cuidados que devemos ter no uso da internet quando conversamos com pessoas estranhas. Então, você vai criar um texto, né, dando dicas de como ter cuidado na hora de usar a internet. Você pode fazer uma pesquisa, primeiro uma leitura e depois criar o seu próprio texto. Não quero texto pequeno de 2, 3 linhas, não. Tenham cuidado. E nem as dicas, vocês vão dar a dica através de texto, tá bom? Então, pronto, encerramos nossa aula de hoje. Agora é hora de cuidar na tarefinha. Boa sorte aí, respondam com muita força de vontade. A tia tá esperando a foto da tarefa, ansiosa. Tô anotando os nomes de quem tá me mandando. Cheirinho, até a próxima.